Bem-vindos à segunda mensagem sobre o tema complicado, desagradável para alguns, controverso para outros. Nós começamos a falar domingo passado sobre dinheiro. E eu disse domingo passado, quero reiterar, que quando a gente tem alguém visitando a igreja num domingo e aparece um tema assim, já de cara, dinheiro. Algumas pessoas pensam assim, pronto, eu já sabia. Eu sabia que alguém ia me levar lá e ia me convidar, mas no fundo, havia uma segunda intenção. Até porque tem muita gente achando que toda igreja está nadando de braçada, que todo pastor é rico, assim como eu, vocês sabem muito bem disso, da graça de Deus, e que quando o tema é esse, com certeza no final, vai passar uma sacolinha para a gente contribuir com alguma coisa. O tema de fato é complicado, mas se você está nos visitando, eu quero dizer para você ficar tranquilo, porque não vai acontecer a história da sacolinha, ok? Fique à vontade. Domingo passado, quando nós começamos a falar sobre dinheiro, o primeiro desafio que nós tivemos foi o desafio de administrarmos com grande responsabilidade os recursos que estão nas nossas mãos. Ligeiro adendo, lembrando que estamos num ano de crise. Uma crise complicada. Talvez nem todos nós tenhamos sentido isso diretamente, mas a coisa está difícil. A coisa está muito difícil. Então, domingo passado, nós saímos daqui com 3 desafios. O primeiro deles foi o de nos contentarmos com aquilo que nós já temos, de nos alegrarmos com aquilo que já está em nossas mãos. É a fala do sábio de Eclesiastes. Feliz mesmo é quem se alegra com aquilo que já possui. Segundo desafio com o qual nós saímos daqui semana passada, foi o desafio da gente gastar com responsabilidade. Cuidado lá com o seu cartão de crédito. Terceiro desafio foi planejarmos com muito cuidado e com muita estratégia a nossa vida financeira. O brasileiro não gosta muito de planejar, mas o nosso grande desafio, num tempo de crise, é tentarmos planejar as coisas nos mais minuciosos detalhes. Se você domina bem uma planilha de Excel, faça no seu computador. Se você não domina muito bem, mas lida bem com a caderneta, anote. Anote os seus gastos, suas despesas, planeje, se organize. Hoje, nós vamos entrar numa outra vertente. Para isso, queria convidar você, se você trouxe a sua Bíblia, a abrirem 2 textos. Se você não trouxe a Bíblia, daqui a pouquinho vou projetar os textos todos, não fique preocupado. Mas se você tem uma Bíblia por aí, 2 textos que vão nos guiar. Primeiro deles, Mateus capítulo 6, verso 19. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19. Segundo texto que você já pode deixar aberto aí, é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Então, primeiramente, Mateus capítulo 6, verso 19, e depois você já pode deixar com o dedinho aí marcadinho, segunda carta aos Coríntios, capítulo número 8, a partir do verso 1. Enquanto você acha, vamos pensar juntos. Uma outra pesquisa, diferente daquelas que trouxe da semana passada, diz para nós que assunto é um dinheiro extremamente sério. Veja você o seguinte, 38% dos casais brigam por causa de dinheiro. Na minha casa já aconteceu. Na sua não sei, mas na minha já aconteceu, uns negócios complicados. Além disso, 78% das famílias não tem conta conjunta, porque dá briga. Um gasta mais que o outro, dá divergência, o dinheiro é meu, não, o dinheiro é meu, dá confusão. Ainda, 27% dos casais não sabem o quanto ganha o seu cônjuge. É um negócio complicado. Dinheiro sempre dá uma divergência aqui, outra lá, sempre dá problema. Além disso, falar de dinheiro tem um certo, assim,
um tom de sigilo. Eu tenho percebido em casa que os filhos vão crescendo, a gente se preocupa em alguns detalhes que precisamos falar com eles ao longo da educação. Então a gente se preocupa em falar com os filhos sobre sexo, não é? Esclarecê-los e tal, tentar orientá-los. Nós tentamos orientar os nossos filhos para terem cuidado com a questão das drogas. Não é comum isso? Mas, via de regra, a gente não fala sobre dinheiro. A gente, via de regra, não ensina os filhos em como administrar, como lidar com o dinheiro. É um assunto polêmico, é um assunto, às vezes, meio que ninguém quer tocar nele. O curioso é que Jesus falou sobre dinheiro várias vezes ao longo do Novo Testamento. Para lembrarmos, Jesus contou parábolas, algumas delas para elucidar alguns fatos em torno do dinheiro. Segundo, Jesus se assentou com os discípulos, próximo daquele local onde as pessoas colocavam suas ofertas, para alertar os seus discípulos de que alguns colocam quantias muito grandes, mas na realidade as suas motivações são muito falsas. Jesus ainda confrontou pessoas, tais como o jovem rico, acerca da sua riqueza, acerca da sua maneira de lidar com o dinheiro. Lembra da pergunta que ele faz a Jesus? O jovem rico se aproxima e diz assim: bom mestre, o que hei de fazer para segui-lo? Como é que eu posso entrar para me tornar um discípulo do Senhor? Jesus fala para ele acerca de alguns mandamentos, ele diz assim: nossa, eu nado de braçada nos mandamentos, cumpro todos. Jesus olha nos olhos dele e diz assim: falta uma coisa para você. Vai e vende tudo que você tem, divida entre os pobres, depois você pode me seguir. E a história para por ali, porque ela nos dá a entender que aquele cidadão não pode seguir a Jesus. Tamanho constrangimento gerado no seu coração. Ele amava mais o dinheiro do que a possibilidade de ser um discípulo de Jesus. Daí então, hoje eu quero falar com você sobre a possibilidade de vivermos em generosidade. Antes de entrarmos em Mateus capítulo 6, eu preciso ser honesto com você. Preparando, trabalhando, estudando o assunto, cheguei a uma conclusão. Não sou generoso ou tão generoso quanto gostaria de ser. Ou melhor, não sou tão generoso o quanto deveria ser. Então, por que estou contando isso para você? Porque ao longo desse tempo, quando você olhar para mim, saiba que aquilo que estou falando e estamos lendo serve para todos nós. Para você e para mim também. Não me sinto tão generoso quanto os textos bíblicos vão nos desafiar. Generosidade é uma palavra estranha num tempo como o nosso, não é? Num tempo como o nosso, a palavra de ordem é acumular, guardar, ter mais, ganhar mais, conquistar, alcançar, voar alto. Não há nenhum pecado em conquistar, não há nenhum pecado em crescer financeiramente, claro que de maneira lícita. Não há nada de errado em ansiarmos por coisas maiores e melhores. Porém, quando o nosso coração está focado apenas em buscar mais e mais, aí então, nós temos um problema sério. Jesus diz para nós o seguinte, em Mateus capítulo 6, veja só, não acumulem para vocês tesouros na terra. Curiosamente ele afirma assim, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões também arrombam e furtam. Me lembrava hoje que alguém, certa feita aqui, compartilhou comigo que um parente faleceu. E pós o falecimento do parente, alguém foi até a casa para dar uma geral na casa, para organizar, a família tinha que dividir os bens, etc e tal. Até que alguém tira um quadro da parede. Quando tira o quadro, no fundo do quadro descobre-se uma quantidade significativa de dinheiro. E seria muito dinheiro, se o tal dinheiro já não fosse moeda antiga e desvalorizada e já não tivesse sido comido pelas traças. O que Jesus está dizendo é fato.
Nesta terra e neste mundo, a traça come. Neste mundo, os ladrões assaltam, roubam, levam. Ah, mas está guardado no banco, não tem problema. Alguém vai com você ao banco para você sacar sem dificuldade nenhuma. Aqui levam. Verso 20. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e também não furtam. Verso 21. Jesus diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aí eu quero dar um salto para o verso 24, porque ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Uma paradinha breve. Eu gosto de fazer as paradinhas, né? Dá sempre um clima de suspense. Mas quando em vez as pessoas usam equivocadamente o verso 24 do capítulo 6 de Mateus. Quando em vez você ouve alguém dizendo assim: olha, a minha avó já dizia que ninguém pode servir a dois senhores, está na Bíblia. Ninguém pode servir a Deus e ao diabo. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E aí ele diz: sim, vocês não podem servir, veja bem, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Bom entendermos e percebermos que Jesus não estava condenando a possibilidade de termos bens e propriedades, não era isso. Jesus também não estava condenando economizarmos, criarmos lá uma conta separada para de repente em momentos difíceis termos algumas reservas. Jesus também não estava condenando desfrutarmos dos bens que temos. Ora, você não precisa sair daqui com o seu carro automático, vidro. Meu Deus, amanhã eu tenho que vender esse carro porque o pastor usou um texto. Não, nós podemos desfrutar dos bens que temos. Ora, o que Jesus estava então condenando? Jesus estava condenando o acúmulo egoísta. Esse desejo de ter desenfreado, essa coisa que toma conta do nosso coração, essa coisa que escraviza a alma. O filósofo François Fenelon diz que correntes de ouro não prendem menos do que as correntes de ferro. Ou seja, na busca por conquistar coisas, por ganhar, por crescer, por aumentar patrimônio, algumas pessoas se tornam ligeiramente ou verdadeiramente escravas disso. Focam o seu coração em conquistas, e os seus corações se tornam vazios e acorrentados. Nós precisamos lembrar de algo que foi dito a semana passada, quando no no Antigo Testamento lemos o Salmo seguinte. O salmista dizia para nós: do Senhor é o quê? Peraí, acho que você ficou com dúvida. Do Senhor é o quê? E que mais? E tudo o que nela existe. O mundo e até os que nele vivem. Aí, para completar essa ideia, o apóstolo Paulo, agora sim no Novo Testamento, diz assim para nós: nós nada trouxemos e nós não vamos levar absolutamente nada daqui. Nada. Mas eu tenho uma camisa xadrez, gosto tanto daquela camisa. Olha, só se alguém enterrar você com a camisa, mas você não vai levá-la embora. Mas eu gosto tanto daquele carro, olha, não cabe na sua sepultura, tá? Aquela casa que você construiu com tanto carinho, vai lembrar a fala do Eclesiastes. Ela vai ficar para alguém que não derramou uma gota de suor por ela. Trágico, mas verdadeiro. Nós não trouxemos nada e nós não vamos levar absolutamente nada daqui. Então, se nós não trouxemos nada, não vamos levar nada, qual é o nosso papel? O nosso papel é administrarmos o que está em nossas mãos, como se fôssemos, na verdade, somos mordomos. O mordomo, ele trabalha para o dono da casa, mas ele não é o dono da casa. E Deus nos colocou neste mundo e nesta vida para administrarmos o que está à nossa volta. Tudo que temos é dele. Não, mas você não está entendendo, eu trabalho muito o mês inteiro, o suor é meu. Pois é, se você cair numa cama, você vai perceber que você não sua. E quem lhe dá saúde é Deus.
Tudo o que temos pertence a Ele, não trouxemos nada, não vamos levar nada embora. Então o grande desafio é pensarmos hoje na possibilidade de vivermos em generosidade. Capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios tem uma história, no mínimo, interessante para pensarmos sobre generosidade. Na segunda carta aos Coríntios, nós temos algo escrito pelo apóstolo Paulo. E por que Paulo escreve aquilo que aqui está? O fato é o seguinte: Paulo fez algumas viagens missionárias. O que eram, se você não sabe, o que eram as viagens missionárias? As viagens missionárias compunham-se do seguinte: ele fazia tais viagens, parava em algumas cidades, conhecia pessoas, compartilhava acerca do Evangelho de Jesus, fazia discípulos, começava uma igreja, uma pequena comunidade, levantava líderes e ia embora. E a igreja se virava sozinha. E assim ele fez em diversos lugares. 3 viagens, basicamente. Mas na última viagem, Paulo tinha uma preocupação. Havia um problema na região da Judéia. As igrejas da Judéia estavam vivendo em miséria. Talvez fruto da perseguição. E Paulo, fazendo essa terceira viagem, está focado em levantar recursos para ajudar as tais igrejas da Judéia. Uma das igrejas que sugeriu um plano de ação para levantar recursos para as igrejas da Judéia foi a igreja de Corinto, aonde havia um monte de corintianos. O pessoal lá, mas fique calmo que vem chumbo, ok? Os corintianos já ficam, que bom, vai falar dos Coríntios hoje. Vou falar negativamente. Havia corintianos na igreja, naturalmente, de Corinto. Eles propuseram um plano de ação para socorrer as igrejas da Judéia. Mas, embora tenham proposto isso, eles não abraçaram a causa. Não levantaram os recursos. Não levantaram dinheiro. Não enviaram nada para a Judéia. Daí então você chega no capítulo 8, verso 1, veja comigo o que você tem lá. Preste atenção, verso 1 do capítulo 8, segunda carta aos Coríntios. Diz assim, o apóstolo Paulo afirma: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Opa, entrou um fator diferente. Eu disse que as igrejas da Judéia estavam em situação complicadíssima. Disse que os corintianos afirmaram que iriam ajudar. Mas corintiano é assim mesmo, viu? Sempre promete e nunca participa. Os corintianos prometeram que ia ajudar, mas não participaram. E aí agora entrou um terceiro grupo de igrejas, que são as igrejas da Macedônia. E as igrejas da Macedônia, de fato, estavam focadas em socorrer a realidade penosa das igrejas da Judéia. Aí você vai pensar assim, bom, mas então na Macedônia, os caras eram bom da grana. Eram mais ou menos como aquelas igrejas assim americanas, que o pessoal, nossa, é uma maravilha, sobra. Não é bem isso. Volto com você no texto, verso 2. Paulo afirma assim: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles, os macedônios, essa alegria transbordou em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Verso 5. E não somente fizeram o que esperávamos. Você pode ler essa outra parte do verso 5 comigo? Mas entregaram-se a si mesmos, ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Grave isso. Mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. Verso 6. Assim, diz Paulo, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês.
Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio. Que privilégio? O privilégio de contribuir. Ele afirma ainda: não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, corintianos, comparando-o com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês, da pobreza de Jesus, vocês se tornassem ricos. Duas coisas importantes. Primeiro, daqui a pouquinho vamos fazer algumas considerações sobre o texto. Quando fizer tais considerações, eu queria desafiar você a olhar para a generosidade a partir de duas perspectivas. Eu queria desafiar você a olhar para a generosidade como algo que posso fazer junto ao meu próximo. Primeira linha, algo que faço para o próximo necessitado. Segunda linha, a qual eu quero desafiar você a pensar acerca da generosidade. Generosidade como algo, em termos de contribuição, que faço junto à minha igreja. São duas vertentes. Fecha então o parênteses. É engraçado pensar, comumente não imaginamos, que generosos serão os que estão abastados, certo? Generosos serão os que têm sobrando. Mas a realidade, às vezes, porque é comum que a generosidade parta, em algumas ocasiões, de quem não tem sequer para si mesmo. É comum que o pobre, por vezes, divida o que não tem com o necessitado, enquanto que o rico, que deveria fazê-lo, não faz. As igrejas da Macedônia não eram igrejas ricas, eram igrejas extremamente pobres, mas elas se comprometeram em auxiliar as igrejas da Judéia. Isso serve ou deve nos levar a pensar em algumas coisas. A primeira delas, devemos pensar o seguinte: a generosidade, ela independe das circunstâncias. Como assim? Volte comigo lá no verso número 2. Você tem aqui duas expressões cruciais no verso 2. O Paulo disse assim: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram ou transbordou em rica generosidade. O que é que nós precisamos entender acerca dos macedônios? Primeiro, os macedônios estavam vivendo em severa tribulação. Que tribulação era esta? Muito provavelmente, alguns macedônios, ou muitos deles, estavam vivendo em pobreza por terem perdido seus trabalhos, seus empregos. E por que isso acontecia? Porque na antiguidade, as diversas cidades tinham seus deuses, seus ídolos. E quando alguém convertia-se ao cristianismo, essa pessoa era colocada de lado. Ela era perseguida de maneira formal e informal. E possivelmente muitos cristãos perderam o seu trabalho por terem entregue suas vidas a Cristo, por não adorarem os deuses de onde estavam. Tudo nos leva a crer que isso aconteceu na Macedônia. E por essa razão eles estavam vivendo uma severa tribulação. Agora, tem um outro detalhe importante. Há uma outra palavrinha aqui. A palavrinha extrema pobreza. Extrema pobreza, no sentido literal do texto bíblico, significa eles estavam vivendo em plena miséria. Plena miséria, para mim, é mais ou menos assim: vender o almoço para comprar a janta. E os macedônios estavam assim, vendendo o almoço para comprar a janta. Agora é engraçado, né? Porque eles estavam
em severa tribulação, em extrema pobreza, mas o texto diz para nós que eles transbordaram em rica generosidade. Ora, mas como é que alguém que está sofrendo, alguém que não tem recursos, consegue ser generoso? Me parece que Paulo está fazendo quase que um paralelo com aquilo que ele já havia escrito lá no capítulo 6 da mesma carta, quando ele diz que às vezes alguns estão entristecidos, mas a despeito das tristezas estão sempre alegres. Conhece gente assim? Alguém que tem alguém muito enfermo em casa, vive uma crise terrível, mas está bem, sofrendo, mas alegre. Ele diz mais. Gente, talvez como os macedônios, às vezes são pobres, mas apesar de serem pobres, estão enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. É importante percebermos que a generosidade não depende dos recursos ou das nossas sobras, dos nossos grandes ganhos financeiros. Quero desafiar você a compreender isso, fazendo aqui uma separação. O que é que eu não estou dizendo para você? Eu não estou dizendo que se você, porventura, está com a sua vida financeira como água, no limite, na testa, você deve ser generoso. Não é isso. Eu estou enrolado com meu cartão de crédito, estou enrolado com cheque especial, estou devendo, e ainda assim eu tenho que ser generoso. Não é isso que estou dizendo. Não é isso que estou dizendo. Mas, o que estou dizendo? Estou dizendo que, se nós esperarmos a vida melhorar para sermos generosos, nós não vamos ser generosos nunca. Porque há uma realidade inerente à nossa caminhada que é a seguinte: quanto mais nós ganhamos, quanto mais conquistamos, mais nós gastamos. O meu salário vai dobrar, porque agora eu fui promovido. Pois é, então. As despesas em casa também vão dobrar, pode esperar. Porque vai aparecer uma reforma, você vai querer se vestir melhor, alguém vai arrumar lá algumas parcelas de algo novo que vai ser comprado lá em casa. Aguardar, ganhar mais, para ser generoso, é um equívoco. Isso não vai mudar. Então veja, são duas coisas distintas. Não estou dizendo para você que se você está enrolado, você deve ser generoso. Por outro lado, estou dizendo, cuidado. Não espere as circunstâncias melhorarem absurdamente, para daí então, você querer ser generoso. Porque a generosidade, ela surge a despeito das circunstâncias. Estavam vivendo em extrema pobreza, em miséria, mas ainda assim contribuíram de forma generosa para com as igrejas da Judéia. Segunda coisa importante para a gente pensar é que a generosidade, ela nasce da espontaneidade. Tem gente que contribui com razões diversas, por constrangimento. Agora, a contribuição que nasce do constrangimento não é contribuição, ou melhor, não é espontâneo, mas é algo realizado através da coerção, não é espontaneidade. Você foi coagido. São coisas diferentes. Bom lembrarmos que o texto diz para nós, lá nos versos 3 e 4. Por iniciativa própria, os macedônios, disse Paulo, nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Quero destacar duas coisas mais aqui nesses dois versos. A primeira delas é que o texto está dizendo para nós o seguinte: por iniciativa própria, eles quiseram participar. Eu disse que eu não ia falar agora à noite, mas tomei coragem, vou falar. De manhã eu falei que eu não ia falar que não estava filmando, então podia falar. Eu falei assim, à noite não vou falar porque está transmitindo na internet o culto, vai que alguém me pega depois, mas vou falar, pronto. Tem um vídeo circulando na internet, que eu vou chamar de, para ser contido, eu vou chamar só de ridículo, ok? Aonde há um líder religioso, que eu não posso chamar de pastor,
nem de bispo, nem de qualquer outra coisa, mas a um líder religioso, dizendo para as pessoas assim: se você contribui, Deus tem a obrigação de te abençoar. Você já viu esse vídeo? Ele está rolando lá no Facebook. Uma dica: para de compartilhar, ok? Para de jogar pérolas aos porcos. E aí o tal líder diz assim: Deus tem a obrigação. Obrigação? Gostaria de poder dizer pessoalmente: que obrigação sem noção? Porque obrigação tem quem deve algo. Mas Deus deve algo para mim? Quando estou usando um dinheiro que não é meu, que é dele, quem deve algo sou eu, não ele. E aí no vídeo, o tal líder ainda diz mais: olha, estão dizendo por aí que essa coisa de graça, Deus é gracioso, isso não existe. Se a gente tirar o conceito de graça como algo central das Escrituras Sagradas, o sacrifício de Jesus na cruz perde todo o seu efeito. A história da Bíblia pode ser rasgada e jogada no lixo se a gente descartar o conceito de graça. E aí ele continua dizendo assim: então, como Deus tem a obrigação, você tem que contribuir. Uma ligeira coerção. Mas a generosidade, que é generosidade, não brota neste âmbito. Veja você que os macedônios fizeram o que fizeram por iniciativa própria, eles quiseram. E o melhor disto é que Paulo afirma para nós o seguinte: além deles agirem de maneira espontânea, eles olharam para aquilo não como obrigação, mas como um privilégio. Para eles era um privilégio contribuir, ser generoso para com os macedônios. A generosidade é algo espontâneo, e é algo a ser visto de maneira positiva, não forçosa. A terceira coisa importante para a gente compreender é que não há como amarmos a Deus e ignorarmos o nosso próximo. Não, mas eu não ignoro. Na verdade, quando eu assisto o Jornal Nacional e passo aquelas matérias, eu me sensibilizo muito. Eu até, às vezes, eu até choro. A nossa sensibilidade do nosso sofá não move absolutamente nada nesta vida e nesse país. Estamos nós aqui num grupo significativo nessa noite, todo mundo bem sentadinho, numa cadeira bem gostosinha, confortável, até quentinha, com um arzinho condicionado ligado, talvez a 24 graus ou 23 lá em cima, eu não sei. E ouvindo algo até interessante para nós. Mas enquanto você está aí sentado confortavelmente, do lado de fora dessas paredes, há milhares e milhares de pessoas neste país, ainda mesmo nessa cidade, vivendo em miséria. Certa feita, há um tempo atrás, o pastor Wagner compartilhou em uma das suas falas sobre uma realidade, e ele disse assim: a realidade presente debaixo da ponte. E ele citou a ponte da cidade. Quando a gente passa em cima da ponte, a gente não faz ideia do que acontece do lado de baixo da ponte. O lado de baixo da ponte dessa cidade reflete boa parte ou alguma coisinha daquilo que acontece por todo esse país. Gente vivendo em plena miséria. Gente que não tem o que comer. Gente que não tem expectativa. Gente vivendo no fundo do poço. E a pergunta é: e nós, enquanto isso? Nós
nós somos cristãos, nós louvamos a Deus. É mesmo. Quero voltar com você porque Paulo diz o seguinte no verso 7 do capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios. Espera um pouquinho só. Todavia, corintianos, e veja os corintianos lá outra vez, assim como vocês se destacam em tudo, vocês se destacam na fé. Vocês são gente que crê efetivamente em Deus. Vocês se destacam na palavra, vocês estão fundamentados nas Escrituras. Vocês conhecem as Escrituras, vocês se dedicam de maneira completa, vocês amam, me amam. Paulo está dizendo que a igreja o ama. Havia um amor por ele. Mas espera um pouquinho, gente. Destaquem-se também no privilégio de contribuir. Porque vocês cantam bonito, vocês até se vestem bem para ir à igreja todo domingo, mas tem gente vivendo em miséria. É necessário que vocês façam algo, é o que Paulo está dizendo aos corintianos. Lá no Antigo Testamento, o próprio Deus já havia feito uma advertência através do profeta Isaías, dizendo assim: ei, você, o jejum que deseja não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Não há espiritualidade verdadeira, não há fé efetiva, se essa espiritualidade, se esta fé está cega para a realidade do próximo. Não há relação e intimidade com Deus verdadeiramente intensa. Quando estou focado em Deus, mas esqueço daquele que está próximo de mim. Certa feita alguém pergunta para Jesus assim: mestre, qual é o maior mandamento? Você sabe de qual era a resposta? Jesus respondeu assim: primeiro, amar a quem? A Deus até sobre o Coríntios, ok? Sobre todas as coisas. E aí ele diz assim: amar, segundo, né? Amar próximo, como você se ama. Então, se eu amo a mim mesmo, o grande desafio é agir amorosamente para com aquele desfavorecido que está próximo de mim. As maneiras nós conhecemos. Existem possibilidades diversas, instituições diversas, pessoas diversas. O fato é, não há como amar a Deus e ignorar o próximo. Quarta questão importante. A generosidade, ela é um reflexo da graça de Deus. Nós precisamos voltar aqui outra vez agora para o verso 5. E foi o verso que eu pedi para relermos juntos lá há pouco. Paulo diz assim: e os macedônios, no que tange aos da Judéia, não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se, veja isso, primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Quando eu olho para esta afirmação, a sensação que tenho é que os macedônios contribuíram, deram o que não tinham, enviaram recursos materiais, recursos financeiros, enviaram tudo o que podiam. Mas penso eu em especial, que há um fato aqui. Em cada item, em cada coisa que eles deram, que eles doaram, no meio deste item ou desta coisa, foi um pedaço do coração de cada um deles dentro daquilo. Não foi apenas um desencargo de consciência. Às vezes, a gente age generosamente, ou aparentemente de forma generosa, mas no fundo, é só um desencargo de consciência. É só para dormir um pouquinho melhor.
Isso não é generosidade. Eles não tiveram um desencargo de consciência. Eles colocaram seus corações no meio do pacote das doações. E aquilo foi junto. Onde foi que eles aprenderam isso? Quem foi que ensinou isso a eles? Eles aprenderam com o exemplo supremo. Eles aprenderam com o próprio Jesus. Se você andar um pouquinho mais no texto e retornar ao verso 9, Paulo disse assim: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que graça é essa? Então Paulo diz: Jesus sendo rico, rico porque Ele é o Criador e é o dono de todas as coisas. Como assim? Basta você voltar ao Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 diz assim, que no princípio Jesus estava com Deus, quando Deus criava todas as coisas. E não só isso. João diz, ele não só estava com Deus, ele é Deus. Então, ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Senhor da terra, rico. Mas não só rico em coisas que ele possui. Rico em graça. Sendo rico, ele se fez pobre. Nasceu literalmente sem ter onde cair morto. Se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem, e aí faltou uma palavrinha, né? Que você vai encontrar no texto bíblico aí, para que vocês se tornassem aquilo que se tornaram. O fato é, Deus deu a nós, através de Jesus, o exemplo supremo de generosidade. De que maneira? Algo para Ele. Os nossos pecados tornaram gente como eu e você devedores diante de Deus. Não tínhamos com o que pagar, mas o próprio Deus entregou o seu Filho Jesus na cruz do Calvário, num ato de generosidade, para que aqueles que creem nele e o recebem pela fé, encontrem salvação. A generosidade praticada por nós é simples reflexo da graça de Deus. É complicado pensar em viver de forma generosa, não é? Num tempo onde a palavra de ordem é acumular, como ser generoso? Eu queria compartilhar com você um vídeo. Queria que você olhasse esse vídeo, tem alguns minutinhos, e se deixasse aí, ou melhor, não se deixar tocar, mas observe detalhadamente. Veja aquilo que ele nos ajuda a concluir, aquilo que ele contribui para falar no nosso coração nesta hora.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จัก
ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Engraçado é que de repente você fala assim, nossa, esse é um vídeo cristão. É um vídeo de uma companhia de seguros. E eu diria para você que às vezes Deus se manifesta onde a gente menos espera. O que chama a minha atenção nesse vídeo é que há um momento em que parece que a generosidade não vale a pena. Ele chega e cadê a menina? Não valeu a pena ser generoso. Mas de repente a gente é surpreendido. Generosidade é um estilo de vida. E a gente pode cultivar. Queria convidar você a orarmos. Feche os seus olhos por um instante. Vamos falar com o Senhor. Deus de toda bondade, de toda graça e de toda generosidade, nós buscamos a Tua face, Senhor, mais uma vez ao longo desse tempo de culto, para Te agradecer pela generosidade do Senhor revelada a nós em Jesus. Obrigado porque através da cruz, do sacrifício da cruz, o Senhor mostrou uma generosidade suprema, ó Deus. Nós, porém, precisamos ser contagiados por essa generosidade do Senhor. Precisamos ser trabalhados, ó Deus, para que em nós flua este mesmo amor que transborda em generosidade. Abençoa a Tua igreja na administração dos recursos financeiros. Faz de nós, ó Deus, gente generosa, junto àqueles que estão à nossa volta. Faz de nós gente generosa, junto aos projetos da igreja do Senhor. Faz de nós, ó Deus, gente generosa, num mundo focado em acumular. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.